Sejam bem-vindos a mais um Devaneio. E antes de apresentar a Marta, eu quero trazer aqui uma reflexão. Vocês já repararam como a vida adulta vive empurrando a gente para uma prateleira só? Você é isso ou aquilo, trabalha com isso ou aquilo. Leva a sério isso ou aquilo. Eu acho curioso porque as pessoas ainda tratam a multiplicidade como um desvio, como se a vida real quase nunca viesse em linha reta. E existe até um nome para isso. O mundo de trabalho foi chamando essas pessoas de profissionais slashers. A barreira entre uma identidade e outra, a barra que só aparece quando você não cabe numa palavra só. E hoje eu trouxe alguém aqui que é, ao mesmo tempo, a melhor e a mais radical versão disso que eu já vi na vida. Então eu queria apresentar para vocês a Marta Maria. Muito prazer. Marta Kemp, né? Existe a Marta Maria cantora e a Marta Kemp médica. E ela nada mais é do que cantora, compositora, guitarrista, ginecologista, cirurgiã, professora, pesquisadora, doutoranda, palestrante e o que mais vier à mente. O que mais der vontade. E eu gosto muito das nossas conversas. Para quem não sabe, a Marta foi minha cliente, a gente se tornou amigas, porque todas as nossas conversas foram devaneios, né? Sobre tudo. Todas a gente vive assim. Mas uma coisa que eu gosto, que desde o dia que eu te conheci, você defende com unhas e dentes que você nunca quis ser uma coisa ou outra. Você sempre foi a pessoa que quis ser tudo isso. E tudo bem. E aí, quando até você me procurou, eu queria organizar todas essas facetas. Acho que eu queria uma psicóloga. Mas você queria organizar essas facetas, mas você não queria escolher entre uma coisa e outra. E eu acho que muitas pessoas, talvez, que nos assistam, sentem essa dificuldade de eu preciso escolher entre uma coisa e outra. E ainda mais na profissão de médica, que é uma profissão fácil de ser explicada, né? Porque a minha sou publicitária, mas aí eu faço comunicação e aí eu me especializei em marca. Qual que é a diferença de marca para o marketing e tudo? Então já é uma profissão que, por ser mais nova, você precisa abstrata, explicar. Né? Mas médico, advogado, engenheiro, são profissões tão diretas que não parecem muito mais óbvias. Que né? parecem óbvias. E aí você tirou isso tudo da obviedade e transformou isso numa carreira slash. E eu queria saber, né, de você, como é ser tantas, né, não ser uma só, como você se sente? Às vezes é desesperador. Eu acho que vai um tempo na nossa vida até a gente entender que realmente é tudo, ou que realmente pode ser. E quando você entende, pelo menos pra mim foi assim, vem o desespero, porque você ouve de fora, né? Você tem que escolher, você tem que focar. E a gente não entende o que isso significa no começo. Até o momento em que a gente deixa de estar dividida e se torna inteira só porque você tem certeza que você realmente quer ser tudo isso. Porque quando você tem certeza, aí é só você decidir bancar, o que não é fácil. Ainda mais para nós mulheres. Parece que o caminho de bancar as coisas é mais complicado. Você acha isso? Cara, eu às vezes não sei se... Eu sei que tem algumas dificuldades, algumas coisas diferentes para a mulher. Mas uma coisa que eu acho que pesa muito é a personalidade. Da onde a gente veio, qual foi a nossa história, qual foi a nossa cultura, o que a gente pegou pra gente, porque tem coisas do ambiente que não dependem do ambiente, dependem mais da gente. E aí essas dificuldades, às vezes, eu acho que tem muito da personalidade mesmo. Sim. E aí é legal você falar isso, porque ia ser uma das primeiras perguntas que eu queria te fazer, vem muito de onde a gente vem. E conhecendo um pouco a sua história, mas eu quero que você fale dela, mas eu vejo que você cresceu num ambiente muito livre e criativo, onde você teve acesso a, sei lá, pisar na grama, a tocar instrumentos, e fazer muitas coisas e muitas atividades fora de telas, nem existia tanto isso na época, mas você e sua irmã foram muito estimuladas a isso, né? Então, antes, né, de ser uma médica, antes do consultório, antes do palco, antes da primeira música composta e escrita, né, eu queria te perguntar
Quem era você quando não tinha essas definições, essa Martinha? Uau, que Essa pergunta! Olha, eu era uma pessoa que sempre sentiu muito. Caraca, nunca parei para ter essa definição. Mas era isso, porque eu e a minha irmã, né, a gente nasceu num ambiente que era pai, mãe médico, tio, tia, primos, todo mundo médico. Os outros poucos que não eram médico, ou era engenheiro, ou era advogado, era tudo muito essa profissão, né? Essas profissões mais convencionais. E aí a gente sempre viveu nesse ambiente. Portanto, essa coisa mais convencional pra gente era o normal. Uhum. Ao mesmo tempo, meus pais eram pessoas muito diferenciadas. Então, mesmo que a gente estivesse nesse ambiente, a gente sempre foi muito pro sítio. Então, a gente colocava o pé na grama. Minha mãe, desde pequena, colocou a gente para fazer música. Então, essa palavra é muito boa. A gente teve muito acesso às coisas, às possibilidades. E uma coisa que eu lembro é que eu sempre fui uma pessoa relativamente corajosa. Dava vontade de fazer alguma coisa, ia. Tinha que fazer alguma coisa, ia. Não tinha muita coisa que me parava, eu não questionava muito. Eu queria e eu ia fazer. Porque quando você falou isso de ser mulher ou não, aí eu penso assim, às vezes do lugar que eu vim, a minha família vinha muito no sentido de não faz isso que você é menina, não senta assim porque você é aquilo. Então, às vezes você vai crescendo com alguns medos e que você vai depois se descobrindo, nossa, eu posso, né? Eu posso me autorizar a ser, ir e tudo. E eu acho que vocês realmente foram criadas num ambiente muito isso foi bem mais tranquilo pra gente. Que faz você, tipo assim, querer ser as duas, você querer ser tudo isso, mesmo com a dificuldade, às vezes, de bancar, mas sem... Mas você vai, né? Vai com medo mesmo. Você vai com medo mesmo. Eu acho que a coragem é isso, né? Você ir com medo mesmo. Não é não ter o medo. É isso. E aí eu queria saber, né, em que momento que a música... Quem que chegou primeiro, a música ou a medicina, ou os dois? A música, com certeza. Porque nessa época em que a gente podia tudo... eu me lembro assim, a minha primeira relação com a música foi quando a gente foi morar 3 meses num outro apartamento, porque a gente foi reformar. E nesse apartamento tinha um bar, né? O bar da casa, ele tinha um degrau um pouquinho mais alto. E aí, quando a gente foi pra lá, meus pais colocaram o rádio lá, e era um rádio que tinha um microfone que você conectava ali, X, né? E eu gostava muito, estava na época da Whitney Houston, o guarda-costas. Então eu me lembro muito de um dia que eu tava ali no bar, pra mim era o palco, e aí eu peguei o microfone e eu cantava Meu Deus! Essa música lava a alma. Aquilo era uma melancolia gigantesca, era uma sensação muito intensa, mas assim, e eu chorava, né? Mas só de você mas falar eu gostava de cantar, meu. E depois de velha, assim, de mais velha, que eu parei um dia pra pensar e entender que aquilo foi a minha primeira relação com a música, porque me fazia sentir alguma coisa. Então, e aí era um negócio que me atraía. Eu ia pra aquilo, né? Sim. Pra música. E a medicina? E aí, porque aí você falou uma coisa assim, que eu peguei bem na entrelinha. Quando eu podia fazer tudo que eu queria, a música, você falou isso? Eu nem percebi. E a medicina? Uau. Ó, aí entra a parte do contexto, porque pra mim o normal, o que eu conhecia, era o médico. Então a música era sua brincadeira? Era minha brincadeira, porque não tinha ninguém na família. O meu pai, ele tinha um violão, que ele velho, tosco, sem corda, que eu não sei nem se ele sabia trocar, sei lá. Que tocar aquelas músicas. E ele só tocava 2 músicas. Uma era aquela, esta coven que estás com palmos verdes. Tipo, eu nem sabia o que significava isso, não sabia o que era cova, mas eu cantava lá junto. Era essa e... É o Iambu, Chitão e Chororó. Nossa, isso é muito bom. Era só isso. Era isso que eu tinha de música em casa, assim, de alguém que tocasse, de artista. E tinha uma vitrola que a gente colocava umas musiquinhas de criança, assim. Não existe... Só que a minha mãe sempre me colocou, né, em escola de música e tal. Isso ela sempre incentivou. Mas de casa mesmo não tinha. Mas como você acha que como os pais hoje colocam os filhos, sei lá, vai fazer um balé, vai fazer um judô, vai fazer um tênis, alguma atividade extraescolar, a música foi nesse lugar para desenvolver? Então, não, eu acho que essa coisa de fazer um monte de coisa fora, você tem acesso, né? Você sabe que aquilo existe antes de você ter vontade.
Então, às vezes, de você saber que existe, já desperta aquilo que você já tinha dentro. Mas aí eu acho que entra a personalidade. E as habilidades, os talentos com os quais a gente nasce. Porque a minha irmã, ela tem uma alma de artista, por exemplo, mas eu não acho que ela saca, porque não é essa coisa tão óbvia quanto, por exemplo, eu que componho e canto, sabe? Mas é uma capacidade, um olhar sobre a vida, que é uma coisa que é do artista, né? Que é o repertório, na verdade, né? E um olhar, às vezes, mais 360, poético, holístico, que a gente quiser chamar. Sim, faz sentido. Mas aí a medicina, então, o que aconteceu? Quando você era o caminho, né? Era o que eu conhecia. Então foi muito natural. E quando eu comecei a chegar na fase de prestar vestibular, eu queria fazer música. Até que chegou no dia de fazer o vestibular e eu falei, mãe, e eu tava preparando uma peça para prestar música, não sei o quê, que eu fazia violão clássico, e minha mãe falou assim, eu falei, mãe, vou prestar medicina. Ela falou, como assim? Eu já me preparei para você prestar música. Tipo, ela se trabalhou. Eu não imaginava. Ela se trabalhou para aceitar que eu ia prestar música, porque a gente tem preconceito, porque você não sabe como é que você vai viver. Na medicina você sabe, você consegue um plantão, qualquer coisa, você sabe que vai vir dinheiro. Na arte é outra coisa, né? Então eu lembro, ela ficou desesperada, porque ela falou, mas eu já me preparei, mas aí ela ficou tranquila. Mas eu prestei medicina e prestei design gráfico. Eu lembro disso. Aí não passei medicina, daí eu prestei no ano seguinte medicina e propaganda e marketing. Aí eu entrei em propaganda e marketing. Só que daí que eu acho que tem aquela coisa que, cara, você vai para aquilo que você tem que fazer. Porque eu fiquei um mês, eu tava amando aquele negócio, mas era um desespero tão grande, que eu só falei, eu preciso sair daqui, eu preciso fazer medicina. Porque não sei, mas eu tive que ir. Veio a vontade e é um troço que vem no corpo. Quando vem no corpo, cara, que não é racional, você não tem como desrespeitar. Sim. Porque faz mal pra gente. E aí eu falei, mãe, eu queria trancar a matrícula e prestar, ver se eu passava medicina. Não podia, porque eu não tinha prestado 6 meses. Eu falei, eu não vou conseguir aguentar. Eu tava já comendo um monte de besteira, não dormindo direito, sei lá o quê. Aí eu falei, não vou aguentar, vou cancelar a matrícula. E aí eu prestei de novo medicina e aí eu passei. E a música sempre ficou buzinando aqui atrás, tipo, ó, não dá pra você me esquecer, viu? Mas tá tudo certo, que agora ainda não é a hora. Sim. E aí veio a época que a música voltou. No seu mestrado, né? No doutorado. Que quando eu tava fazendo a tese, eu falei, vou voltar a fazer música, porque eu sei que ela me estabiliza emocionalmente. Aí fui fazer canto e tal. E aí nesse meio tempo me apaixonei, escrevi um monte de música do nada. Só que eu já escrevia música antes. E aí daquela vez me veio no corpo um desejo incontrolável de mostrar para as pessoas. Sim. Porque eu acho que é isso, tá no momento de fazer isso, você sente, você tem que fazer, senão você começa a ficar doente. Sim, e eu acho legal, né, que eu perguntei o que surgiu primeiro e foi a música, e a música te encontrou lá no mestrado, nem foi que para pensar, foram 6 anos de medicina, aí depois teve a residência, não teve? 3 anos de residência. 3 anos de residência. 2 anos de subespecialização. Foi depois de 11 anos. Não se fazem mais médicos como antigamente. Hoje em dia os médicos pobres fazem o curso de fim de semana. É verdade, é verdade. Então, 10 anos depois, você encontrou a música. E nesse momento não teve crise? Porque eu acho que... Foi aí que entrou a crise. Porque até então fazia sentido. Eu estava na fase da vida de fazer medicina, daí eu estava na fase da vida de começar a trabalhar e ganhar dinheiro. Daí na outra fase... E aí quando eu fui pro doutorado... que eu voltei pra música. Ou seja, 13 anos quase, né? De estudo. Tô aqui fazendo. Quando eu tava no doutorado, eu comecei a falar pra mim, escuta, por que será que eu cheguei até aqui? Aí eu falei, deve ser, porque todo mundo do meu lado é médico, e isso foi natural. Mas, porra, eu queria música. Por que eu deixei? Por que eu fui embora? E daí eu entrei em crise e eu fiquei 4, 5 anos de ter quadro depressivo, sei lá, que eu fiquei bem malzaço, assim. Porque aí depois de trilhar esse caminho, largar 13 anos para se tornar a escolha de... Você vai pensar em tudo que você investiu de tempo, de dinheiro, de energia, de vida para fazer medicina e de repente achar que não é mais aquilo. Aí você começa, toda vez que eu acho que a gente começa a mudar de visão, a primeira coisa que a gente
entende é que, puxa, onde eu estava errado, então eu tenho que ir para outro lado. E aí você joga tudo para um extremo. Até que você vai entendendo que não estava errado. Porque foi o que eu pensei depois de alguns anos. Peraí, mas eu não cheguei aqui porque alguém apontou uma arma na minha cabeça e mandou eu vir até aqui. Eu vim porque eu quis mesmo. Eu realmente tinha curiosidade, inclusive, de fazer o que eu fiz na minha tese. Eu tive aquela ideia, eu falei, eu quero saber disso. Você tem um tesão na medicina muito grande. Tenho, então. E aí, mas é isso. Daí, quando você entra nessa crise, você acha que um tá errado e não sei o quê, até que você vai se entendendo de novo. Graças a Deus eu me entendi de novo, porque não é legal ficar na crise, não. Não é legal. Eu também já entrei nessa crise porque a comunicação, eu tenho até repetido isso com mais frequência hoje em dia, porque eu sinto que nos últimos anos as pessoas falam assim, vou contratar alguém para fazer meu marketing. E eu acho que marketing e comunicação é um nicho e não é uma pessoa que vai pegar e vai resolver. E aí eu comecei a fazer essa analogia, inclusive, assim, para explicar para as pessoas de uma maneira mais didática, de que a comunicação, ela é como se fosse a medicina. Dentro disso, você vai se especializar em alguma coisa. Então, você pode, dentro disso, você se especializou. Olha, você fez a medicina, e depois você fez a residência, e depois você fez o mestrado, um doutorado. E quanto mais a gente estuda, com mais perguntas a gente sai. É verdade. Ou é mentira? É bem verdade. Eu saí do mestrado assim, eu falei, agora eu preciso do quê mais? De um doutorado para chegar nessas respostas, porque as respostas não acabam. E você não vai chegar nas respostas, você vai achar outras perguntas. Você vai achar outras perguntas, isso é maravilhoso da vida. Então, eu sentia um pouco disso, que as pessoas, mas o que você faz? Eu falei, muitas coisas, porque a comunicação é muitas coisas, e quanto mais eu fui estudando, me experimentando dentro da área, e eu acho que você largou a publicidade e o marketing, mas também é uma área que dá para cada hora você estar numa área, sabe? Eu passei por várias, então eu ficava nessa crise assim, será que eu tô passando por uma transição? Porque agora eu tô fazendo mais evento, aí agora eu tô fazendo mais marketing, agora eu tô encantada mais com design, agora eu tô gostando mais de consultoria, e eu achava que eu tava passando por transições, e na verdade era tudo para te construir. E era tudo a caixa da comunicação. E hoje eu vejo que eu tenho uma visão mais integrada sobre a comunicação. E eu entendo de tudo, eu não posso executar tudo. Mas exato. Eu sei dar pitaco em tudo. Esse design tá ruim. Isso tá ruim. Por quê? Porque eu fiz lá atrás. Que é uma coisa que eu coloco, por exemplo, quando eu vou, tem algumas aulas que eu dou, dou uma filosofada, né? E uma das coisas que eu coloco é isso. O Leonardo da Vinci, ele era médico, pintor, escultor, engenheiro, astrônomo e não sei... Ele era médico também, ele era biólogo também e não sei o quê. Os caras que começaram a desenvolver, a fazer a medicina crescer, eles vieram, por exemplo, da biologia, estudavam planta, aí encontraram um cara que abraçou eles, que era um cara do fígado, e aí do fígado o cara começou a estudar o colo do útero, que é a minha área, por isso que eu sei dessa história, ele chama Raul Palmera, é um cara da laparoscopia, e aí ele foi estudar o muco do colo do útero, que daí tem a ver com a infertilidade, aí ele foi para infertilidade, da infertilidade ele precisava olhar dentro da... Sabe? E aí ele foi desenvolvendo um negócio que olha lá dentro, que hoje virou a laparoscopia. Tô chocada. Não é sensacional? É sensacional. O cara tem zero visão. E se a gente for parar pra pensar em Picasso, em Oscar Niemeyer, antigamente várias pessoas eram tudo. Eu acho que será que talvez foi no pós-guerra que, né? As pessoas. Eu acho que o mundo foi evoluindo para cada um se dividir. Para fazer porque as pessoas entenderam que para você executar, mas olha isso, para a gente executar e conseguir fazer alguma coisa em quantidade, você precisa padronizar tudo, porque você faz tudo igual, aquilo vira rápido. É fábrica, chão de fábrica. E aí você deixa de ser humano. Porque o ócio é necessário. O ócio é necessário, você olhar as coisas por vários pontos de vista. Não, você entra no negócio, faz tudo igual, termina o dia de expediente, você vai respirar, você não vai viver. É por isso que eu acho que pra mim, você é dessas pessoas, porque eu conheço, posso dizer, dezenas a centenas de médicos, entre amigos e entre pessoas que já passaram por aqui. Eu sinto que muitos médicos ficam 10 anos imersos no assunto, no seu caso até mais,
E eles só conseguem conversar o mediquês ali, sabe? Essa linguagem, porque os amigos são médicos. E aí o assunto E a gente gosta do assunto. E vocês gostam, e é realmente isso. Mas só que aí parece esquece do resto. não cabe a arte, não cabe a filosofia, não cabe o comportamento humano, a empatia. Que é o que eu acho que hoje o mundo médico, mas não só o mundo médico, o Todos mundo convencional, quase todo mundo, carece desse olhar ocioso. Você sabe que, acho que era Platão que falava que você tem que ter o tempo do negotium, que é o do trabalhar, e o tempo do otium, que é o tempo de você não fazer nada, mas que não é não fazer nada, é refletir sobre o que está acontecendo, quem é você, não sei o quê. E eu tenho para mim que, assim, enquanto a gente trabalha, a gente está servindo ao mundo, sabe? É uma coisa nobre. E aí, quando você está sem fazer nada, é quando você reflete sobre o que aconteceu e você tem tempo de se ver. E é neste momento em que você está existindo. Sim, isso é bíblico, só que você precisa né? trabalhar para poder existir, faz parte, é tudo junto. E hoje bíblico. É bíblico, porque fala pra gente a gente meditar, né? E às vezes o meditar não é só a respiração, lógico, ajuda, mas o meditar é justamente esse lugar de reflexão. Por isso que eu acho que eu gosto tanto desse lugar de devaneio, que você puxa uma aba, que aí você puxa outra, e no fim você passa e reflete sobre coisas que, se você não estivesse abrindo tantas abas sobre uma temática, a gente não chegaria lá. Assim. Aí, então, voltando aqui, né, que eu devaneei, a gente vai abrindo várias abas e depois eu sempre falo que as pessoas podem chegar em alguma resposta ou em mais perguntas ou em lugar nenhum. Aí é com quem tá assistindo. Justo. Aí eu não fico com essa responsabilidade. Mas eu queria te perguntar que quando você se apresenta para alguém que não te conhece, como você começa? É difícil, né? É muito difícil. E eu andei há pouco tempo refletindo sobre isso, né? Sabe aquele negócio de falar, quando alguém pergunta quem você é, você responde o que você faz. Não. Naturalmente a gente cai pra isso. E esses tempos eu tava pensando, tá bom, então se alguém me perguntar quem eu sou, o que eu vou responder? Eu vou responder que eu sou uma pessoa que sente muito. E que bonito. Que eu sou muito emotiva e que eu gosto de ajudar e nananã. E que eu também, às vezes, sou raiventa e explodo. Tá bom, tem meus lados positivos e negativos, mas essa sou eu. Você já quebra a expectativa das pessoas, né? Pois é, mas porque ainda não consegui responder isso pra ninguém. Não, você vai ter que responder, é muito bom. Sabe o que eu faço? Antes eu falava que eu sou a Marta, médica. Hoje eu falo, eu sou Marta, médica, que legal, não sei o quê. Daí fica um trocinho aqui. Aí daqui a pouco eu falo, mas eu sou cantora também. Daí tá entrando, tá vindo. Todas as facetas, tá? Quem não pegou aí o trocadilho, ela tem uma música que se chama Tô Entrando, tá? Vou colocar o link aqui pra vocês ouvirem no Spotify. Obrigada. Mas agora, sobre isso de se apresentar, não sei se você sabe sobre isso, mas uma vez um amigo me falou e isso fez assim, alugou um triplex na minha cabeça. Mas por o brasileiro, ele ser um povo que é colonizado e veio desse lugar escravo, o eiro, ele vem... quem você é sobre o que você faz, diferente do italiano, americano. Podia ser brasiliano. O ano, né? O ano, ele é quem você é. E o eiro para pra pensar nas profissões. Padeiro, engenheiro. Sim. Então, muitas profissões vêm disso. Então, a gente automaticamente tá na nossa identidade se apresentar pelo que se faz através da profissão. Então, quando você falou isso do sentir, eu falei, não, então você tem que começar a fazer isso. Porque é esse caminho, né? Você sabe que eu já tinha ouvido falar disso, mas acho que não tinha tido um impacto. Como agora. É isso. Uau. Mas então você se apresenta como médica? Hoje eu me apresento como médica, mas eu faço questão, porque eu não consigo não fazer, de falar que eu também sou cantora. Você é cantora, ótimo. E o que você percebe, né, quando as pessoas ouvem isso pela primeira vez? Como ser os dois? Qual que é o impacto? Porque às vezes você vai em muitos... Pra quem não sabe, ela tem esse lado de professora e também é convidada para muitos congressos. Outro dia eu estava no México palestrando para um tanto de médico, acabou de dar uma aula ali. Então ela é convidada para muitos lugares. E então ela é uma pessoa que eu considero uma figura pública na medicina e está construindo a carreira artística, mas muitas pessoas te conhecem em cada um desses polos. Mas eu acho que principalmente no polo da medicina, o que as pessoas falam, o que elas acham quando olham para o lado artista, assim? Você já teve algum julgamento ou até
ponto de curiosidade? Como é, assim? A maioria das pessoas fica curiosa mesmo. Porque assim, quando você fala que você é cantora, as pessoas não dão muita bola. Porque, tipo, é uma médica que toca violão. Mas aí quando eu mostro Instagram, ou eles ouvem a música, ou eles descobrem, mas você tá no Spotify, até isso? Você faz show? Como é que Você tem clipe? Aí as pessoas falam, como é que você consegue fazer tudo isso? E aí a galera acha que eu sou super poderosa. Sou nada. Entrei em burnout, não sei o quê. Porque vai um tempo até você entender como é que você vai dividir as coisas, né? E não, cara, não dá pra fazer os dois 100%. E não dá pra ser a Whitney Houston na música ao mesmo tempo que você é o cara mais gigantesco dentro da medicina. Não dá. Você tem que fazer escolhas. Sim. Né? E eu lembro uma vez, talvez vulnerável isso, mas você já me falou em uma das nossas conversas que a médica paga a artista, né? Ainda. É esse caminho, né? Ainda, e tá tudo bem. Porque essa foi uma das escolhas que eu fiz. O período que eu fiquei em crise, assim, de não saber se eu queria música ou medicina, foi muito difícil, porque eu achava que a artista tinha que crescer e se bancar e tal. Pô, quantos anos eu investi na médica pra ela poder se bancar e tal? E a medicina ainda que é um negócio mais certeiro. Agora, a arte, pra você se dar bem, você tem que agradar os outros. Mas se você for fazer a arte pra agradar os outros, já perdeu a essência. Então é outro caminho, assim. E o que você perguntou? Eu perguntei exatamente esse lugar, esqueci. Pô, eu tinha um ponto. Pós-parto. Eu perguntei se o que as pessoas entendiam isso. Aí eu que abri essa aba, na verdade. Eu perguntei o que as pessoas achavam, e aí na hora que elas viam que a música não era, tipo assim, mas eu também sou cantora, mas não é a cantora que toca igual seu pai as musiquinhas ali no sítio, mas que você também tem isso como carreira, e as pessoas imaginam esse lugar, né? Assim, e aí as pessoas acham que você é super forte, que você dá conta de tudo, não sei o que. Não, na verdade, tem gente que gosta de pescar, e eu não vou pescar no final de semana, então esse tempo eu gasto fazendo outra coisa. É quase a mesma coisa, só que eu dou uma importância grande para a parte da música, então eu faço de uma forma profissionalizada e tal. Que exige muita coisa, sim. E aí a médica ainda paga artista. E dependendo do que rolar, em algum momento talvez a artista consiga se bancar e talvez não. Mas se eu tiver isso, os momentos em que eu tive isso como objetivo, me tiraram completamente o tesão de fazer música. Não, e eu sinto que você mescla assim, e até eu vejo assim, a Marta agora tá na fase muito médica. Aí depois aí você mesmo, agora ela tá na fase muito artista. E tá tudo bem e virando, né? Que é o que você falou de quando você foi estudando uma coisa, depois outra, e você achava que eram transições, e não, eram você se construindo. E comigo é a mesma coisa, assim, às vezes eu tô num momento, por exemplo, eu faço uroginecologia, eu cuido de quem solta xixi, cai a bexiga, sei lá o quê. E agora eu tô num trabalho que tá chegando umas pacientes com endometriose. Eu nunca quis ir pra endometriose, mas tá vindo. E aí agora eu tô estudando, não sei o quê. Então, cara, eu tô com energia nisso. Agora um hiperfoco, nada a ver, que é abrindo abas pra variar. Essa questão da infertilidade, da endometriose, tem a ver com microplástico? Eu entrei nessa neura do microplástico, está acabando. Olha, isso aí é... Não, isso não é bobeira, não. Mas eu nunca estudei a fundo. Se vocês tiverem dúvida, vocês pesquisem aí o que o microplástico faz. Eu não vou abrir essa aba para explicar. Mas tem várias questões em relação a plástico, e aí microplástico significa que a gente vai colocando essas partículas no nosso corpo, né? Então vai entrando cada vez mais em contato. Mas tem várias coisas de que ele pode gerar alguma resposta inflamatória, gerar alguma resposta autoimune, que são coisas que podem piorar todos os tecidos do corpo ali. Eu vou colocar de uma forma bem simples. Por onde o óvulo e o espermatozoide passam, e aí o ambiente não fica um ambiente adequado. Então tem a ver, e qualquer fator que aumenta a inflamação e tal também piora a endometriose, que é uma doença que te traz um estado inflamatório, tudo está relacionado. Então tá. Tem a ver. Então, ótimo. Então, eu queria entrar numa parte que é justamente um pouco de pessoas, né, que Nós somos uma marca, né? A gente deixa uma marca no mundo querendo ser marca ou não.
mas pessoas que entendem isso e falam, né? Como então eu quero me projetar, como eu quero ser percebida. E esse lugar da multiplicidade, eu percebo, né, ao longo até do meu trabalho, que muitas pessoas querem justamente assim, escolher um lado e chamam isso de posicionamento. Eu preciso me posicionar. E aí querem se colocar numa gaveta, sabe? A partir disso, eu preciso de mostrar esse lado. E às vezes é legal. Para algumas pessoas faz sentido, assim, eu vou nichar, vou escolher um nicho, às vezes é até mais fácil de você ser reconhecido e percebido quando você vai batendo várias vezes nessa mesma tecla. Mas o que você acha que é o fio condutor que faz você ser uma pessoa múltipla e ainda reconhecida nesses dois polos que são tão distintos? Que aí para mim é você enxergar tudo como arte, né? Ah, obrigado pelo diagnóstico. Nossa, que eu falei assim, ela não ia. Você começou a ver minha cara de interrogação, ela não entendeu onde eu quero que ela chegue. Vai lá, Ná. Não, é isso mesmo, é verdade. Dentro da medicina, por muito tempo eu fui um pouco mais rígida. Eu acho que eu te falei isso já, né? Que quando eu voltei a fazer música, que eu voltei pro canto, na verdade, na época que eu estava fazendo doutorado, eu comecei a perceber que eu cantava e minha voz era mais fina, não sei o quê. Eu falei, cara, quando eu virei médica, eu aprendi a falar mais grosso, porque isso passa segurança e não sei o quê. E aí eu fazendo música, eu percebi que minha voz era mais aguda. Eu falei, cara, nem a minha voz eu sei qual que é. Me deu um desespero. E foi aí que eu comecei a olhar para quem eu sou, como que eu quero me comportar dentro da medicina, como que eu quero me comportar dentro da arte, porque daí na arte eu era muito séria, na medicina eu era muito solta, e aí eu nunca estava adaptada em lugar nenhum. Até o momento que eu fui entendendo que esta é a minha personalidade. Sim, eu vou ser uma pessoa sem noção que vai fazer piadinha ali em cima do palco do congresso, e porque eu não me aguento, e tá vendo? Às vezes eu vou dar risada e começo a falar, parece uma batata. Eu faço isso em qualquer lugar porque eu não consigo me controlar, e eu parei de achar isso ruim. Essa sou eu, claro, a gente se adapta em alguns momentos, mas eu deixei de me segurar em todos os lugares. O que é natural sai, e assim como na música, eu percebo que eu tenho que sair um pouco do papel da médica, às vezes isso dá uma fritada no cérebro, mas eu sei que eu sou uma música que tem um background de organização, de planejamento, não sei o quê. Então isso me dá uma vantagem na música. Sim. Também. E é isso. E aí as pessoas me veem como diferente nos dois lugares, mas parece que eu tenho na medicina um pouquinho do que falta pro médico. E eu tenho na arte um pouquinho do que falta pro artista. E eu não sou nem a melhor médica de todos, porque eu não tô 100% ali. Eu sou uma médica muito boa naquilo que eu faço. Eu não tô ali querendo ser a principal, a grande, não sei o que lá. Não, que normalmente o principal, a grande, é o que fez mais marketing. Ou que fez mais marketing, ou que realmente se dedica para aquilo. Porque para você chegar em algum lugar, você tem que se dedicar. Sim. E na mas música eu tô falando também. que no mundo, normalmente, hoje, né? Hoje em dia, tipo, nem sempre a pessoa que tá ali no holofote, ela é a melhor. E, inclusive, a grande maioria das pessoas que são realmente boas e talentosas, a dificuldade é que elas estão invisíveis, sabe? E eu acho que você conseguiu construir uma certa relevância, assim, nesses dois polos. E teve um marco que eu queria que você falasse, que aconteceu logo agora, né? Que eu acho que esses dois polos se uniram pela primeira vez, e para mim foi um grande motivo de orgulho e realização, que foi ter ido pro... Conta essa história, né? Cara, isso foi muito legal, porque tem um colega meu que assistiu uma aula de anatomia, e que teoricamente é uma aula bem chatinha, assim, né? Técnica, e não muda muito, assim, a anatomia é sempre a mesma. E aí eu fui dar essa aula de anatomia num congresso e eu resolvi desenhar a anatomia, porque foi assim que eu entendi a anatomia. E todo mundo gostou, pra minha surpresa. Eu achei que eles iam achar uma aula boba. E veio esse cara, ele chama Armando Menocal, ele é um mexicano, e ele olhou pra mim e falou, cara, gostei muito da tua aula, quero que você vá dar aula em tal lugar e não sei o quê, e me reconheceu, e eu me senti muito feliz com isso. Bom, aí 2 anos depois ele me levou pra dar uma aula, eu dei 2, 3 aulas lá no México, e aí um tempo depois, os colegas dele que me conheceram, porque ele me levou pra lá, e ele ia...
calma. A gente sempre vai em um congresso aqui no Brasil e ele foi me ver ele foi uma vez nesse congresso e eu saí, fui pro bar depois do congresso, junto com o pessoal, não tinha ninguém no bar, a gente começou a tocar, todo mundo do congresso chegou e não sei o que, e ele tava lá e ele viu eu cantando. E ali foi meio que uma palhinha, foi uma coisa meio X, eu não ensaiei pra fazer nada, a gente tinha bebido cerveja, também não fui a pessoa mais animada, mais afinada e tal, mas o contexto estava muito gostoso e feliz. E ele gostou muito daquilo que ele viu. E aí eu fui depois pro México, os colegas dele me conheceram, aí eu toda hora fico falando, não, mas eu também sou cantora, olha aqui, não sei o que. Eles falaram, tá bom, então você vai dar uma aula lá e você vai tocar pra gente. Eu falei, tá bom, vou tocar no congresso. Daí eu falei assim, só que eu vou tocar se você levar o meu percussionista. Eu não vou sozinha, eu vou fazer um show. Ah, não, tá bom, não sei o que. Contrataram o meu percussionista. Contrataram o show no Congresso de Medicina. Aí, eu falei, onde que a gente vai tocar e tal? Porque a gente tem que ver como é que é o som, que tipo, se eu vou levar guitarra, violão, que tamanho de percussão que vai levar, não sei o que, todo um rolê profissional. E aí, quando eu perguntei pra eles, eles me mostraram a sala onde a gente ia fazer o congresso. E aí eu falei pro meu percussionista, eu falei, Cabé, eles vão fazer num lugar assim. Quem é tipo, seu percussionista? Cabé Pinheiro. E ele é o quê? Ele ganhou vários Grammys, né? Ele tem 2 Grammys. É uma sorte muito grande que a vida me deu de ter acesso a uma pessoa como essa. Mas eu o conheci antes do Grammy. E a minha proximidade com ele é porque eu vi quem é essa pessoa, o caráter, a seriedade com que ele faz o trabalho dele. O planejamento, a organização e não sei o que lá, que é o que eu gosto, que é da onde eu venho também, né? Isso é muito bom pra, no lado artístico, você não ser o artista, sei lá, Cássia Eller no Winehouse. Que era aquela coisa romantizada. O artista, assim. E aí ele me levou, eles contrataram o Cabé, a gente viu que ia ser num lugar meio mais ou menos, aí o Cabé falou, não, é assim mesmo, cara, você tá começando, não sei o quê. Eu falei, bom, tá bom. É que pra mim, tocar num lugarzinho assim é como se não estivesse vendo que é um show, né? Só que daí eu acho que eles perceberam, não sei, eles mudaram o lugar, virou uma casa de show mesmo lá, me mandaram depois. Aí eu e o Cabé, a gente se organizou, não sei o que lá, a gente ensaiou pra caramba. Então, assim, eles contrataram o show, mas teve 6 ensaios que eu paguei do bolso. A médica tá dando dinheiro, né? Como que chama? Tá financiando a artista. E aí a gente fez um show profissional. Eu não vou entregar meia boca. Uhum. Assim como eu não entrego uma cirurgia meia boca. Sim. E aí a gente chegou lá pra fazer o show, cara, numa casa de show. A gente passou o som com o cara do som, com o cara da luz, com não sei o que lá. A gente levou figurino. Eu levei camiseta para as pessoas, as coisas da marca, né, Marta Maria. E quando terminou o show, que foi muito legal, foi que eles falaram assim, nossa, a gente não estava esperando isso. Eu acho que eles estavam esperando aquilo que eu falei, uma médica que toca violão. Uhum. Não, eu fui lá como artista. Sempre essa surpresa, o efeito aula. E aí foi muito interessante, eu não sei se eu te falei, que uma das meninas que assistiu o show, depois ela mandou uma mensagem e falou assim, olha, foi legal porque foi o momento em que toda a tensão do congresso foi embora e a gente conseguiu se lembrar de que medicina também é arte e amor. Eu falei, uou, era exatamente isso! Sabe? Ela pôs em palavras o que eu não consegui pôr em palavras. Eu fazia achando que estava acontecendo, mas sem conseguir concretizar, né? Dar nome. E é engraçado, porque a segunda vez que eu já vejo você nesse ambiente, teve uma vez que você veio para BH, que depois a gente até foi no teatro, mas que foi que foi unir, né, a arte com a medicina. Você foi para um congresso palestrar, e aí até surgiu essa oportunidade de talvez fazer um show, não sei se foi pra frente ou não, mas depois a gente foi no teatro. Mas eu já vi esse lugar onde, um lugar onde a medicina, pra mim, foi legal, sabe? De ver um lugar onde tinha medicina, mas também dava esse espaço cultural, assim, de uma maneira geral. E agora acabei de te ver dando uma aula, né, e eu consegui não que eu não consegui entender conversando, mas consegui ver com os próprios olhos que a didática que você faz dando aula é muito artista, porque geralmente as pessoas fazem um PDFzinho ali, lindo, vai passando slide, troca slide. Tem muito que ainda fala, troca Passa slide. o próximo, por favor. Próximo. Ela não, ela vai falando e ela pega o iPad, ela vai desenhando e vai reproduzindo ali, e isso tira, eu acho que faz a pessoa prestar atenção, assim, até as cores que você escolhe ali. Então, desenhar enquanto dá aula ali e bem
Eu acho que Tá. isso te faz ser artista também na medicina, sabe? E você já me falou lá em São Paulo, quando a gente estava tomando café, mostrando um vídeo da cirurgia de como é que antes era delicado, os negócios eu olhando assim, Que horror. e ela, olha que arte é fazer isso. Então você enxerga muito esses pontos. Esse olhar sobre a vida, né? O que você ia falar? Eu te cortei, que você ia falar da aula. Mas eu não lembro mais. Então, eu vou pegar isso, vou falar de 2 músicas suas e aí a gente entra no momento vinho. Ué, minha filha, divulgar, né? Sim, eu lembrei o que ia falar. Peraí, então, vai. Quando Voltando aqui, viu? a mesma coisa... Ó, o que eu aprendi a fazer na arte? Eu tô querendo me comunicar com a pessoa. Então eu preciso arranjar um jeito de fazer um show onde a pessoa perceba que eu tô ali conversando com ela, eu não sou um pano de fundo. Porque eu não tô ali para fazer um cover, por exemplo, né? Eu tenho minhas músicas autorais. E quando eu vou cantar minhas músicas autorais, tem um fio condutor, tem uma história que tá acontecendo. Eu levo a pessoa de um lugar para uma coisa mais melancólica, para depois a música final do show ser uma música que traz a pessoa de volta para um lugar feliz. Faz um storytelling ali, né? Tem um storytelling. E, por exemplo, desde o primeiro show, uma das coisas que eu pensava era: vou colocar uma luz rosa aqui, vou botar um detalhe ali. Eu botei o pandeiro do meu pai porque tinha a ver com a história de quando começou a música, não sei o que lá. Então, tinha vários detalhezinhos que tinham uma história ali. Então, a pessoa que tá prestando atenção, ou que vem perguntar, ou que vai ver os stories e não sei o que lá, vai ver que antes do show acontecer, eu vou construindo. Aí, quando chega no show, é para ser o espetáculo que mostra aquilo e que ele não é vazio. Troço que fez ele acontecer. E aí quando eu chego para dar uma aula, eu acho que naturalmente eu tenho essa visão. Espera um professor velho. Espera um professor que vai chegar ali e dar um conteúdo técnico. Só que para mim, quando eu tinha essas aulas, eu não aprendia nada. E eu Ou sei... então parava para anotar, que eu também, já várias vezes em aula técnica, eu tô assim, anotar o espírito você tá falando, professor. eu nem tô te vendo, deixa eu anotar aqui para estudar para a prova, né? E aí eu sei o quanto foi gostoso pra mim todas as vezes que eu tive aquele eureka. Você sabe, você vê um cara explicar, você faz, ai, era isso. E depois que eu virei professora, às vezes eu dava uma explicação que eu via na cara do aluno, cara, você vê um brilho no olho que dá uma empolgação gigantesca. Sim. Então, quando eu vou fazer uma aula, eu quero isso. E aí você vai pensando, como que eu vou fazer o cara chegar na mesma eureka que eu? Porque ele pensa diferente, ele tem outra coisa. Então esse é seu propósito na aula. No show. No show e na aula, E na cirurgia. A mesma eureka que você tem a eureka quando você tá vendo lá. A cirurgia é muito legal. Não, mas a cirurgia, cara, é um lugar que, assim, parece que tá brincando de Lego. Porque daí quando você termina de montar, você respira e fala: ai, meu nome é Marta, eu moro em São Paulo. E você lembra quem você é. Tudo, né? Cara, é muito legal. Que é uma atenção muito grande, mas é uma atenção sem tensão. Que você tá olhando sem tensão. Eu sempre imaginei que o cirurgião focado. ele poderia ter atenção. Ele pode até ter uma tensão muscular, mas é que assim, você tá tão focado em ser o corpo daquela pessoa, porque daí você eu não sei explicar isso, cara. É arte, só pode. Você de repente a estrutura tá ali, você sabe quem tá do lado, não sei o quê, mas você não fica o tempo inteiro calculando. É uma visão macroscópica, assim, que vai se formando. Quanto menos você pensa, assim, racionalmente, significa que mais você tá integrado com aquele corpo que você tá mexendo, sabe? Tem hora que fica difícil. Tem hora que você para, você fala, opa, aqui eu não tô conseguindo enxergar, tem uma lesão, eu preciso lembrar quem tá pra cá, quem tá pra lá. E é o momento em que às vezes você tem música na sala, você desliga a música, que nem quando você tá na estrada, você quer achar o número da casa, você diminui o volume do som pra Adorei! É isso. Então tem alguns momentos na cirurgia que entra uma parte mais tensa e tal, mas eu gosto muito quando a cirurgia entra nesse lugar que ela só flui. É sensacional. Parece que o mundo para. Parece que o mundo para, você só lembra depois que voltou. Que demais. Nossa, eu nunca pensei por essa ótica, porque eu sou formada em medicina através de Grey's Anatomy. 17 temporadas que eu assisti, já tem 20, eu parei na 17. Mas eu via umas certas tensões, assim. É que ali é emergência, né? Isso é
naquele Meio dia? letiva, todo mundo calmo. Mais fácil não, né? Menos adrenalina. Menos adrenalina. Então eu queria entrar na parte da composição das suas músicas, que eu acho que tem um olhar muito singular, no sentido de... tem pessoas que realmente são cantoras. Eu acho que dentro da música, além de tudo, você consegue ser muito múltipla na música. Porque se a gente for olhar o meio musical, existem pessoas que cantam, mas que não compõem nada. Então ela pega a música de alguém e faz um camp ali e várias pessoas participam do processo de criação. Tem pessoas que só cantam, tem pessoas que só tocam. Então, você consegue ser guitarrista, tocar o violão, compor e cantar e ainda fazer a direção criativa dos rolês e tudo. E as suas músicas especialmente, eu vejo que elas, quando você tá na versão cantora aflorada, elas são espelhos. Ou seja, toda vez que você está compondo, é sobre alguma história que te atravessa. É quase... A gente estava almoçando agora e eu falei com ela assim, eu sinto que você tem um olhar antropológico e chega algum momento que você tem que mergulhar naquilo. Então, às vezes talvez as suas músicas, elas precisam... Eu acho difícil você ser, sei lá, você contratada, vou escrever uma música porque alguém me pagou para escrever uma música ali. Se a música não te atravessar e não contar uma história ou sobre si, ou sobre algo que viveu e tudo. E aí, com isso, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse processo, né? Ou de alguma música específica. Eu tô entrando, que eu acho que ela tem uma história muito bonita. Sim. E que tem a ver com você ali, ou de alguma outra que você queira contar. O seu caminho de compor, né? Sim. Como que isso passa por você. Eu tô entrando, foi uma das primeiras dessa fase de voltar a compor, né? E eu tinha me apaixonado, tava entendendo ainda que eu tava sentindo isso. E quando eu saquei que era paixão, eu tava no carro, olhando pela janela, aquele solzinho de fim de tarde, e eu lembro de ficar olhando para aquela luz do sol e pensar, Marta, você tá sentindo isso? Então decora. Porque faz tanto tempo. E aquele sentimento me invadiu e eu comecei a escrever. E a minha vontade era de cumprir aquela paixão. E a música chama Eu Tô Entrando, tá? Porque eu tô pedindo licença pro outro. Eu vou entrar, eu vou cumprir, eu vou fazer, tá bom? E tanto tempo que eu não sinto, posso entrar? E aí surgiu. E aí é engraçado, porque quando eu entro nessa emoção, é exatamente o que você falou. São 12 horas tocando a mesma frase sem parar, porque eu tô naquele sentimento, criando a música e deixando sair. Eu costumo falar que eu escrevo música porque eu vomito o sentimento. E existem formas de compor. Então, por exemplo, tem gente que vai pensar no assunto, estudar, não sei o que lá, e escrever. Tem gente que, como eu, vomita o assunto e aí depois vai lapidar, vai trazer o artesão para lapidar aquela matéria bruta que saiu. E eu ainda tenho a sensação de que eu gosto muito de quanto mais bruto, melhor. Cara, porque foi exatamente o que eu senti, sabe? Então sai uma coisa mais verdadeira. Algumas coisas a gente dá uma lapidada, mas em geral as minhas músicas saem muito próximas do que eu escrevi. E teve uma outra que eu gosto muito, ela virou um funk, e quando eu criei eu não sabia que era um funk. Eu fiz um dedilhado no violão e uma amiga minha tava com um carrom, quando eu fui mostrar a música pra ela, começou a bater lá, ela falou, isso daqui é um funk. Eu falei, não, eu não faço funk. Olha o preconceito. Mas, aí olha o que o funk fala. Porque eu criei esse funk num sábado de manhã que eu tava pé da vida, que estava acabando um relacionamento de um jeito muito... E é engraçado que às vezes o Spotify tá rolando no modo aleatório Marta Maria, aí de repente surge um funk, que tem um estilo aí, ele surge, aí até isso gera essa quebra de expectativa e volta. Porque a gente é muito plural. Uma vez, em algum momento, eu também entendi que tá tudo bem eu fazer várias músicas diferentes, porque depende do que você quer. E do momento, né? E aí esse funk veio de um outro lugar, que não é o da paixão, é o da raiva. Só que daí, né, eu consegui fazer uma raiva poética que eu coloco: é que esse trato com o descaso eu não te dou o direito, me faço assim tão afastado, eu quero respeito, que do desprezo que me destes eu devolvo nada, a moda da tua fachada. Então foi uma música raivosa que virou um funk e que depois ficou chique. E veio disso, eu vomitei aquele sentimento. E eu acho gostoso isso.
E como acho que é um Nossa, processo de cura... fazer essa releitura meio Adele. Olha. Subir o tom assim, Já que do pensou? jeito que você cantou, foi muito Whitney Houston também, agora sem a batida. Já pensou fazer o funk e a capela. É, Mas aí eu perguntei isso. E aí, sobre esse processo de compor, que eu acho que igual você falou, né, dessa música e do funk, e ser um espelho também da sua alma, eu queria te perguntar, quando você está compondo, quem que está falando primeiro? A observadora da vida, a médica, às vezes, a menina... lá da música, né, que a mãe incentivou até o vestibular, eu me preparei para isso. Ou a mulher, ou a apaixonada, ou todas elas. Minha filha, que Pensa em fases difícil. aí Eu acho que em geral é a menina, porque a criança, né, é aquela cujo sentimento vem antes da gente conseguir controlar. Então, quando eu consigo me colocar nesse lugar de criação, eu preciso estar vulnerável o suficiente para deixar sair. E no violão eu posso, ali eu posso. É um lugar seguro, né? É um lugar seguro. Que no começo, você sabe que no começo eu fazia só música em inglês? E eu tenho certeza que quando eu era mais adolescente, né? Que é porque vinha mais fácil em inglês, porque as pessoas aqui, a gente não se conecta tanto. Quando eu comecei a fazer música em português... Nossa, e achar emoção no inglês é muito mais difícil. Porque eles são o vocabulário é tão pouco emocional, você não acha, não? É que o brasileiro é um troço bem mais É poético. isso. O português brasileiro é... Tipo assim, vai falar de amor, aí você pega Marisa Monte, entendeu? Entendeu? A gente tem muitas nuances emocionais. Mas exatamente por isso, porque daí eu me escondi emocionalmente. Quando eu comecei a cantar em português, eu me sentia pelada. Entendeu? Eu tinha certeza, todo mundo ia saber todo mundo ia saber o que eu fiz ontem. Sabe assim? E hoje eu entendo que a pessoa, ela vai ouvir de acordo com o que ela tem dentro. Ela não sabe o que eu senti. Talvez ela ouça e sinta outra coisa que não tem nada a ver com o que eu escrevi. Sim. De fato. Então hoje eu também me sinto mais segura para cantar, porque eu sei que eu não tô tão exposta assim. E parando pra pensar, já ouviu falar na Brené Brown? Já ouviu falar dela? Já, Brené Brown. Ela tem não sei se é um documentário, um programa, um talk, enfim, mas que ela fala sobre as emoções. E aí ela mapeia, se eu não me engano, 52 emoções. E ela é uma americana, né? E eu sinto que no Brasil, apesar da gente conseguir, né? É muito mais fácil falar, tô alegre, tô triste, tô com raiva, né? São as três principais, ou ansiosa, né? São as quatro. Eu sinto que você falando isso que compõe em inglês, é difícil do americano acessar a emoção. Não tem palavra, às vezes, né? Às vezes saudade. Eu sinto que, não tem muitas palavras. E aí a Brené conseguiu chegar e traduzir 50 e tantas emoções pro inglês. E eu achei isso, abrir uma aba aqui, depois me manda. Depois vejo. Mas então quem fala é a menina, né? Quando tá compondo. É a menina. E a médica? Pensando nesse lugar, você, assim como a sua irmã, se quiserem conhecer a irmã dela, procurem Ana Kemp, uma médica maravilhosa. Nossa, e ela tá com baita de um olhar artístico sobre a vida, cuidando da paciente no pós-câncer de mama. Que ninguém olha. Que ninguém vê. Porque no pós-câncer a família celebra, curou e a mulher tá lá, e agora? E todo mundo vê o que acontece até você tirar a doença, mas tirou a doença já não é mais a mesma pessoa. Não é todo mundo que tem esse olhar, porque ele não é o óbvio. E o seu pai também, agora olhando para a medicina, o seu pai foi um grande... Ele era um pioneiro nesse sentido e a gente ouvia ele falar, todo mundo consegue virar médico, estudar no livro, ver a parte técnica e saber tirar um câncer. Agora, quero ver quem que vai chegar e conseguir fazer aquela paciente que mora na edícula da patroa, como que ele vai cuidar dela? Como que ele vai falar para ela que ela vai cuidar da própria cicatriz se ela tem que trabalhar? Ela tem uma patroa que não deixa ela tirar folga, ela tem uma cicatriz que está acontecendo, que vai abrir porque ela vai ter que voltar a trabalhar. O que eu faço com essa paciente? Isso não é óbvio. Não é óbvio. É isso. Gente, agora eu queria entrar num quadro que quem me acompanha
do tempo que eu morava em Portugal vai sentir uma nostalgia, que é o quadro do Momento Vinho. E eu vou te apresentar ele. E lógico que ele tem toda uma história para acontecer. Peraí, vinho. Efeitos especiais aqui, o vinho apareceu. Então, o quadro Momento Vinho, para quem não sabe, foi um período que eu estava fazendo mestrado em Portugal. E foi um momento em que, de todas as áreas que eu fui passando na comunicação, eu falei, não quero mais fazer isso. Estava muito focada em marketing, mais voltado em eventos, sabe? E isso estava me privando todo sábado e domingo. Falei, não quero mais. Então, eu preciso estudar, porque aí eu vou me recolocar no mercado. Se eu quiser, eu posso dar aula com mestrado. Aí eu falei assim, me abre oportunidades. Fui para Portugal. E aí lá, né, eu sou uma apaixonada no universo dos vinhos, já fiz alguns cursos e já fui em várias vinícolas ao redor do mundo ali. Eu me deparei a saber que o vinho em Portugal, naquela época, uma estudante de mestrado estava quebrado, né? Quando você está estudando, você está vivendo uma vida um pouco mais escassa ali, por algum momento. Eu via que o vinho tinha o mesmo preço de uma Coca-Cola e um vinho muito bom. E aí eu comecei como é bom morar na Europa. Como é bom, que saudades. E aí eu comecei a experimentar vários vinhos de todos os tipos. E eu fazia conteúdo, sempre fui muito comunicativa. Fui lá e falei assim, vou arrumar algum tema para falar sobre comportamento, filosofados, que isso eu faço desde sempre. Vou escolher um tema e vou pegar um vinho e vou dar nota para ele. Sou sommelier? Não, mas na minha cabeça. Então eu criei esse quadro. Então, se vocês quiserem, rolem lá no meu Instagram, se vocês não... Em vários momentos vinhos e dando nota para vinhos. E eu acho que no fim eram grandes devaneios, né? Só não tinha esse nome. Então eu escolhia os temas e falava. E aí eu escolhi um vinho para hoje pensando no tema. E tem uma história, obviamente. E aí a gente vai tomar esse vinho e eu vou fazer um quadro aqui que você vai responder rápido. Mas eu quero... Fique medo, vai. Mas eu quero contar a história desse vinho aqui que eu achei sensacional. Esse vinho, ele se chama La Posta e ele é um blend. E por que um blend? Porque não dá para ser uma uva só, a gente precisa de várias. E aí, esse vinho, ele é um vinho que esse La Posta, na verdade, é um projeto que foi feito da Laura Catena. Não sei se vocês sabem, mas Catena Zapata é uma das maiores vinícolas do mundo, né? Tem o vinho Catena, Angélica Zapata. Sim. E a Laura Zapata é filha dos Catenas. Entendi. E ela nasceu nesse meio do vinho, só que ela é médica. Mentira! Mentira! Ela é médica, praticante, comprometida com a ciência. E ela também é enóloga, produtora, e ela foi eleita a mulher do ano no mundo do vinho. E ela criou esse projeto La Posta nos anos 2000 com esse propósito de celebrar famílias de pequenos produtores mesmo. Sim. E aí, enquanto eles fazem os vinhos que são premiados, ela quis olhar para aqueles pequenos produtores que tinham as lavouras e olhar para eles através desse projeto, né? E aí tem várias famílias envolvidas, mudou muito ali do mercado ali. E todos os rótulos são muito artísticos e foram inspirados na arte nouveau, na arte deco dos anos 30, porque era um ato de memória. Então pensa numa mulher que me lembrou a você, né? Entendi. Nasceu numa família em que ela não conseguiu abrir mão tipo assim, é isso, eu sou enóloga, essa é ela, essa sou eu. Mas ela também é médica e ela é foda, sabe? Uau! Então, é exatamente isso. Ela cresceu no meio da medicina e ela não precisou escolher. Ela escolheu ser médica e escolheu ser enóloga. Então, eu escolhi esse vinho diretamente desse lugar, porque eu acho que tem muito a ver com a sua história. Seu pai, pra mim, ele é uma grande referência no Brasil, né? Não está mais aqui entre nós. Mas ele é uma grande referência no Brasil como médico, assim como Zapata, entendedores do mundo do vinho, né? Catena e Zapata são no mundo do vinho. Seu pai é uma grande referência na medicina brasileira hoje. E poder, escolher isso. E aí eu quis trazer esse blend para contar essa história e para dizer que o blend ele já responde isso, né?
por que uma uva se podem ter várias? E aí a gente vai provar esse vinho pra ver se é tudo isso, que de nada vale a história se ele for ruim. Se for ruim. Se for ruim, vamos dar Uau. essa nota ao vivo e depois a gente vai fazer um quadro aqui. Responda rápido. Perguntas tomando vinho. Já estou impressionada, eu adorei essa história. Vamos lá. Tintim. Sentir o cheiro dos blends. Dá o segundo gole, né? Sempre o primeiro lava a boca. Mas eu já gostei. Também gostei. O que você tá achando? Você entende? Você gosta que consegue sentir? Parece Olha aí vinho. o corpo. Ó, Tem cheiro de vinho. tem lágrimas. gosto de vinho. Tem lágrimas. Você sabe quando o vinho chora é o teor Sim. alcoólico. E ele é mais denso, né? Porque Ele tem é mais poucas. encorpado. Ele tem uva de Syrah. Amo. Peguei as uvas e esqueci o fogo. Não tá aí? Não tá aí? Vamos ver. Eu sei que tem lá. Depois põe aí na tela. As não tem aqui. E ela coloca como esses pequenos produtores como um dos maiores produtores, né? Que ninguém olha pra eles. Mas são grandes joias raras. Depois eu Aham. vou pôr esse texto aqui. Uau. E entra. Então, eu acho que é um vinho complexo, assim como pessoas múltiplas, né? O blend é exatamente essa proposta que eu quis trazer. Ele não é ácido, mas ele Ele zero tem vinho uma doce. madeira. Uma madeira, uma ameixa, sei lá. Carvalho. Madeira, sim. Não, aí É. você já exagerou, Carvalho. Eu já fiz os cursos. Madeira já é um... Não, mas uma é o madeira máximo mais que eu consigo. carvalho. Delicioso. Uma ameixa, você sente? Carinho. Brincadeira. Não consigo tanto. Tá. Então vamos dar uma nota. Olha, eu dou 4.1 de 5. Bom. Eu ia falar, porra, de 10? Não, de 5. Que aí a gente pega aquele aplicativo Sei, Vivino, Vivino. vamos nele. Nem vi a nota dele lá. Daria 4. Daria 4.4. Nossa. Me agradou muito. Então ótimo. Vamos tomando o vinho, então. Pô, eu gostei. Eu sempre tomo só o Syrah. E eu não costumo gostar de blend. Eu gostei muito. Eu também não costumo amar blend. Mas na hora que eu vi a história, eu falei assim, confia no processo. Confiou muito bem. Confiei na história da Laura. Eu falei É. assim, e eu queria falar do blend porque uma uva só se a gente pode ter várias, né? Tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Então eu quis, né, como esse quadro antes eu falava sobre um assunto e aqui agora no Devaneio ele se tornou um quadro, eu acho que um momento vinho, ele nos dá um lugar pra gente ir pra um lugar mais pessoal, mais íntimo, né? Então ainda dentro desse fio, pode responder com uma frase ou a primeira coisa que vier à mente, assim. Mas eu tenho 10 perguntinhas, bem bate e volta. Isso me deixa muito mais nervosa do que fazer um show ou dar uma aula. Hello, gente! Voltamos depois de um mês. Por quê? Porque a câmera parou de gravar, mas a gente é brasileiro e não desiste nunca. E a gente vai encerrar esse devaneio aqui porque as respostas ficaram muito boas, mas o áudio estava péssimo. Então a Marta já está lá em São Paulo e eu por aqui. A gente não tem o efeito do vinho para as respostas, mas eu espero que a gente entregue o melhor. Então, Marta, queria dar continuidade nesse devaneio te perguntando qual parte sua chega primeiro no jantar? A médica ou a cantora? A médica. A médica porque a médica é um lugar seguro, né? E a artista é um lugar mais desafiador. Porque com a artista eu nunca sei se eu vou agradar alguém. E eu acho que no Brasil tem um pouco disso, né? Médico tem esse médico, advogado, engenheiro, tem essa questão do superpoder ali, né? Que já é uma credencial de que legal essa pessoa, né? E a artista, ela precisa ser convencida, será? Acho que você precisa ver primeiro para querer o que ela tem para entregar, né? Sim. E eu queria te perguntar também qual versão sua pede silêncio e qual versão sua pede volume? A médica ou a artista? Uau!
Artista pede silêncio. Artista pede silêncio porque antes dela fazer barulho pro mundo, ela tem que entrar dentro dela mesma, né? E a médica não. A médica já estudou. Daqui pra frente é uma coisa que você vai se construindo ao mesmo tempo que ela vai acontecendo, né? A médica. Você tem um serviço que você oferece pros outros, a artista não. Nossa. E aí eu queria te perguntar também, assim, se pensando nas suas músicas agora, e aí é uma ótima oportunidade para as pessoas conhecerem suas músicas, eu queria saber se tem alguma música sua que combina com um gole de vinho mais lento. Nossa, se as pessoas pudessem ver as do álbum novo, que ainda não estão no mundo, todas elas combinam assim. Ai, amei. Obrigada. Você podia ter perguntado isso de várias formas mais óbvias, né? Só que não. A música que mais combina das já lançadas com um gole mais lento é uma que tá numa escala menor harmônica. Mas é engraçado porque quando eu criei ela foi quando eu descobri essa escala menor harmônica. E aí eu começo a música com ela e logo é uma em seguida... escala menor harmônica. Só pra gente ver. É uma escala diferente do comum. Ela é esquisita, assim, que parece que tá errada, mas ela cria uma tensão e aí ela volta pro normal. Só que eu faço essa escala pra começar a música e na hora que eu vou começar a cantar já muda tudo e ela entra numa escala normal. Disruptiva, esse atributo disruptivo em todos os aspectos. Gostei. Vou ouvir de novo essa música com essa visão de escala harmônica. Ela chama Um Pouquinho de Mim. E porque põe aqui, ó, na tela aqui, ó, o link para as pessoas ouvirem. Essa música ela fala assim, vamos fazer esse jogo, vamos dar nome para isso que a gente tem. Só que para você decidir dar nome para alguma coisa, para você bancar alguma coisa, não pode ser algo que você faz com pressa. É alguma coisa que você tem que fazer muito devagar, degustar, entender o que é e se é isso que você quer para você. Para daí, no final, existir uma definição. É muito boa essa pergunta, hein? Aqui, eu quero ir além, que eu não te perguntei isso no dia, mas agora que você falou isso de novo, eu quero saber, eu já quebrando todas as regras do devaneio, né? Mas essa música, Um Pouquinho de Mim, porque a gente, não sei se a gente falou isso no episódio que a gente gravou um mês atrás, mas as suas composições, elas contam histórias e vivências que você atravessou. E agora, quando você fala isso, um pouquinho de mim, com essa escala menor harmônica, vamos aí numa fofoca aqui. O que você pode falar, que você sentiu, o que você estava vivendo? E se você não quiser falar, tudo bem, assim, mas me gerou essa curiosidade. Por que eu tenho que tomar um gole mais devagar, assim, sabe? O que você estava atravessando quando você compôs essa música, dentro do que se é possível? Putz! Aquelas, né? Como é que eu falo? Agora que você perguntou, faz mais sentido ainda a resposta que eu te dei. Porque eu tava vivendo uma coisa tão gostosa, mas talvez ela fosse gostosa só dentro de mim. E eu queria dar nome com muita pressa. E essa coisa foi vivendo e acontecendo e não aconteceu, entendeu? Uhum. Então, é isso, cara. Uma paixão que às vezes a gente nada sozinha dentro dela. Ainda bem que não virou nome. Ainda bem que não deram nome pra ela. Coloca essa frase bem grande. Uma paixão que a gente nada sozinha dentro dela. Caraca! Isso aqui aí precisa virar um trecho lá no seu Instagram. Maravilhoso. Nossa, eu vou mandar essa frase pra uma amiga hoje, que ela terminou o relacionamento. E eu vou mandar isso pra ela, que fez muito sentido. Cara, o negócio da música é interessante, porque quando... E você sabe quem que eu vi falando isso numa entrevista? O James Hetfield, que é o vocalista do Metallica, porque eu originalmente sou roqueira, né? E ele originalmente. Fala assim, é tudo, minha filha. Ele fala assim, alguém pergunta, mas como que você sabia que você ia dar certo e tal? Ele fala, não é que eu sabia que eu ia dar certo, é que eu falo sobre sentimentos. E sentimento é universal.
Então sempre vai ter alguém que vai se reconhecer naquilo que você canta. Então você não tem como dar errado. Uhum. Você está falando uma verdade. E é isso, né? A música é isso. Alguém vai Eu reconhecer, acho por que isso você isso. já achou alguém para quem você quer mandar. E eu acho isso muito bonito de você falar, até por tudo que a gente até conversou agora há pouco, né? Nesse processo seu de posicionar esse lugar da médica e artista e a gente chegar nessa resposta junto, que tudo compõe a partir do seu ponto de vista. Esse lugar, né, de como você repara nas coisas e nessa inocência de trazer aquilo que é visceral, o sentimento ali, como ele está sendo vivido ali, sem tanta lapidação, sem tanta, sem tanto freio, sem tanto limite, sem tanta politicagem, sei lá, a palavra para isso. Mas eu acho que isso torna isso muito sentimental. E eu queria até, já que Devaneios a gente abre uma lista de referências, tem uma autora que se chama Carla Madeira. Eu a conheci quando eu trabalhava nesse meio, ainda trabalho, né? Eu ia falar trabalhar nesse meio publicitário, ainda trabalho. Mas eu trabalhava numa empresa e a agência, ela era dona de uma agência muito famosa, já foi para Cannes várias vezes, e a Carla Madeira, que hoje é uma best-seller brasileira, ela era dona dessa agência e eu tive o privilégio de conhecê-la e vê-la por trás de campanhas incríveis. E aí, não sei se você já fica aqui até a dica, mas a Folha São Paulo criou uma assinatura de um aplicativo chamado Casa Folha. E aí dentro dele tem vários mini cursos, mas que na minha cabeça não é um curso, porque eu acho que é os bastidores de vários artistas, artistas assim, que para mim ela é uma artista, mas dentro desse campo assim, jornalístico, cinematográfico, fotografia e tudo, tem várias pessoas referência em determinados temas que eles falam sobre determinados assuntos. E aí a Carla Madeira fez lá uma série de aulas, né, que é o poder da palavra. E aí eu estava assistindo ontem, inclusive, ela contando assim que em toda a experiência dela como publicitária, ela percebeu que na escrita dela o outro tinha que fazer parte, tinha que estar na história, tinha que se ver ali, porque senão a história não atravessa. E talvez por isso seja que ela tenha se tornado uma grande best-seller. Hoje ela não trabalha mais no meio publicitário. Ela começou a escrever como um hobby, como um lugar que ela poderia depositar ali. Então foi um lugar muito inocente. Ela não começou a escrever porque ela tinha uma editora por trás e porque ela tinha que ter esse resultado e tudo. E até hoje o contrato que ela tem com a editora é que ela não pode ter prazo, ela não pode ter regra. Eu acho isso genial. Assim. Maravilhoso. Mas ela disse esse lugar de que o sentimento ele tem que vir, o personagem ele tem que aparecer nesse lugar da brincadeira. E eu achei isso tão genial. E agora olhando para isso, né, de como você escreve, como você nomeia isso, vem muito desse lugar que eu acho que é por isso que ele é tão autoral e é difícil de ser reproduzido, porque você vive e tudo que a gente vive e a gente bota no mundo, isso vira arte, porque é justamente se a gente for olhar para a arte, ela imita a vida. E corajosos são aqueles que colocam as vivências, as vulnerabilidades, e isso em arte, em palavra, em voz, em música, em quadro, o que quer que seja para o mundo, sabe? Isso é muito corajoso, a forma como você faz. Porque tem gente que faz comercialmente falando, mas de colocar em palavra a partir do sentimento bem cru, bem visceral, bem igual você gosta de falar, né? Bem a criança da coisa, isso é muito bonito ali, é muito bonito, porque no fim você tá brincando, né? É por aí. É por aí. Ela que escreveu Tudo é Rio, não é? Foi. Você leu? Li. E nossa senhora, e é exatamente isso. Você vai lendo, você vai olhando as personagens e você fala: uau, isso explica tal história na minha vida. Uau, eu vivi isso. Nossa, eu reconheço tal pessoa nessa história. É exatamente isso que você falou. E ela escreveu um que chama Véspera, que aí ele é um pouco mais psicológico e comportamental. Eu recomendo também a leitura.
meio viajado, mas recomendo. Porque eu acho que o que mais me admira nela não é nem a história e a narrativa em si, mas é como ela conta, como ela põe a palavra ali, tipo assim, jamais uma pessoa iria escrever essa palavra num livro, sabe? Porque a gente imagina um livro mais descritivo, mas ela bota uma palavra tão... e até tão brasileira ali, sei lá, tipo assim, tantos sentimentos tão... Você fala, não é possível que ela escreveu com essa palavra, sabe? Eu não posso depois tentar lembrar alguma Eu específica. sei o que você está falando, porque eu reconheço isso no Tudo é Rio, mas eu não posso falar também, porque senão vai perder a graça para quem for ler. É isso, mas ela usa umas palavras muito, muito assim, é o que, tipo assim, eu tô pensando nisso, mas não é possível que você falou, tá? Que você escreveu, publicou. Eu pensaria isso, mas publicar é muita coragem. É isso, mas voltando aqui essa grande aba aberta, assim. E eu queria, então, voltar no lugar do momento vinho, que não tem vinho, mas qual talento seu mais te surpreendeu por ter sido útil num lugar improvável? Essa pergunta é muito boa. E tinha que ter uma câmera. Eu lembro que a gente fez esse comentário no dia, né? Quando você me fez essa pergunta, foi uma surpresa. E eu falei, puta, tinha que ter uma câmera no close agora, só para pegar o meu olhar. Dá um close. O que me surpreendeu tem mais a ver com a medicina e com a forma como a gente trata o outro, né? Na medicina, a gente já sabe como que a gente se trata. Eu sou médica, eu vou falar para você o que você tem que fazer. Aí você vai escolher fazer ou não. E na consultoria, você também falou isso no dia, né? Na consultoria é assim também, você dá um diagnóstico e uma solução e muitas vezes não precisa nem ter empatia para pelo menos cumprir a sua função, né? E acho que era isso que eu sentia falta na medicina, dessa empatia. E esses dias teve uma paciente que eu operei pelo SUS e ela teve alguns problemas em relação ao RH da empresa e nessa parte eu não consigo mexer muito, não consigo ajudar. E ela voltou várias vezes na consulta e ela voltava e falava que era só para me contar como é que estava indo. Ai, eu explicava uma outra coisinha que eu sabia e tal, mas era um negócio entre ela e a empresa. E no SUS é muito raro isso, de ter alguém que vem ali para falar com você, nem que seja rapidinho, porque você não tem tempo, né? Você tá toda hora atendendo, meio na correria, e não consegue dar atenção para muita gente. E aí, teve um dia que ela estava indo embora e ela falou para mim, doutora, muito obrigada, porque você me trata como gente. Nossa! Ela é lixeira de rua, né? Ela limpa a rua. E eu abracei ela e eu falei, olha, todo mundo merece ser tratado assim. E aí ela chorou. Eu fiquei contente que isso aconteceu perto de alguns alunos, porque eu vivi momentos semelhantes quando eu era aluno, que foram momentos que me abriram o coração, não é nem os olhos, porque a gente vai ficando com o coração duro. E quando você tem que lidar com muita coisa triste, muita coisa feia, doença, você vai ficando assim, né? Então eu fiquei muito feliz. Ainda mais você que veio dessa história, cirurgia, né? Sempre para resolver algum problema. E você tem que ser imediato, assim, né? Aí eu fiquei feliz porque eu tinha exercido, naquele momento eu exerci um negócio que eu tinha visto um professor meu fazer antes e eu pude ser um exemplo, assim como algum professor foi pra mim, sabe? Parece que é uma coisa meio boba, assim, mas pra mim é um momento muito grande dentro, sabe? É isso. E é muito legal pensar nisso quando eu penso nisso na consultoria, porque para mim o trabalho de consultoria ele é o trabalho mais pragmático, né, que se existe, né? Eu sou da comunicação e aqui é meu devaneio, é meu espaço de me expressar, das pessoas verem como é que eu vou construindo o pensamento. Mas o trabalho que eu ofereço, apesar de chegar em determinados pontos, quando o cliente continua, principalmente, né, nesse gerir de uma marca que ela é viva, aí para mim é o que eu mais gosto, porque depois a gente consegue dar vida, né, às coisas e vai se tornando isso. Mas esse ponto inicial é preciso contratar um trabalho de comunicação, porque eu preciso me posicionar, preciso disso, daquilo, reposicionar, o que quer que seja. Ele pode ser muito pragmático, eu preciso ouvir o que você precisa e eu tenho que te entregar a solução do que você me trouxe. Mas na prática, as pessoas, muitas das vezes, elas não sabem o que elas querem.
E aí Uhum. esse não é minha obrigação, mas esse trabalho de uma escuta ativa, de ler as entrelinhas, de me interessar por essa história, de fazer perguntas que às vezes não vão levar para esse objetivo tão de cara, mas que vão trazer ali personalidade, vivências, repertório. Isso faz todo sentido no final, porque para que essa solução não se torne uma fórmula pronta. Porque no fim, né, Uhum. se a gente for parar para pensar diagnóstico e solução, é a minha maneira de interpretar. Então, às vezes, existe um caminho, até eu que fiz mestrado e tudo, é muito acadêmico, às vezes é pragmático. Mas quando envolve um indivíduo, envolve marca, pessoa, o que quer que seja, que o pilar do que eu faço é diferenciação, não há como encontrar a famosa autenticidade, a famosa resposta, sem esse lugar de conversa. Então, é por isso que várias vezes eu me torno amigo das pessoas que eu trabalho, porque eu vou conhecendo a vida deles e eu vou me identificando. E eles estão. E na minha cabeça é um lugar vulnerável que, quando a pessoa se permite, porque eu já tive vários clientes que como é que você faz isso? Assim, assim, assado, sabe? A conversa não abre abas, não abre devaneios. Mas quando abre, eu consigo ver na pessoa o que ela valoriza, o que ela gosta, a visão de mundo. Isso me faz me identificar e querer guardar a pessoa no potinho. Eu não quero ter nunca, porque eu gosto dela. E isso é igual eu falei, né? Não é óbvio, porque na teoria, na medicina, você tem que estar ali, dar um remédio, dar uma prescrição, marcar uma cirurgia. Mas as pessoas, Saber o que vai né? acontecer. Saber o que vai acontecer, mas a pessoa chega e fala assim: ô doutora, trouxe aqui uma lembrancinha, eu trouxe aqui um biscoito que eu fiz. Eu tenho um amigo que é médico que fala assim: trouxe um queijo pro senhor, trouxe isso. Se permitir viver esses momentos, né? E sair do automático não é obrigação de nenhuma profissão. Não é. Mas para mim é um grande borogodó, e é um grande sentido. A gente passa a maior parte do tempo trabalhando, sabe? Então é a maior parte do sentido da coisa, sabe? As pessoas no centro. No fim, o que você entrega é meio, mas o centro tá ali na pessoa. Eu nem lembro mais qual que é. O que mais te surpreendeu no lugar improvável? Numa consulta do SUS, que a mulher falou que se viu como gente. Cara, eu choro querendo ver isso, sabe? Isso é muito bonito. E isso não... Esse modo automático, quem estiver ouvindo, ele entra. Todo mundo passa por isso. Todo mundo entra no modo automático em algum momento. Mas, como você mesmo disse, a gente precisa voltar a reparar nas coisas, nas entrelinhas, nas pessoas, porque é isso que fica. No fim, você não vai lembrar de, fiz 300 cirurgias e compus tantas músicas. No fim, você vai lembrar do comentário dessa paciente, ou então de alguém que ouviu uma música e falou que ajudou a superar um término, por exemplo, sabe? São essas as memórias que atravessaram outras pessoas, né? É isso. Gostei que a gente tá regravando, que a gente tá falando mais Se inspira. É isso. Então, eu queria te perguntar agora se você é do tipo que mistura tudo no mesmo dia ou prefere viver cada parte por vez, assim? Olha, a essência, no fim das contas, está tudo um pouquinho misturado, porque, como eu falo, existe um olhar sobre a vida que ele está independente do que você está exercendo. Mas entre medicina e música, o estado emocional é completamente diferente, né? Então, o dia que eu estou na função de médica ou de professora é E se eu vou fazer alguma coisa relacionada à música, eu esqueço o celular, porque senão eu acabo ficando meio conectada. Tem paciente que manda mensagem, você acha que tem que responder na hora, não sei o quê. Eu tiro o celular de perto e eu tiro o dia inteiro para fazer aquilo, quando está relacionado à música, porque dá um nó na cabeça você ter que sair de uma posição de vulnerabilidade e de expressão para uma posição de um foco que é uma coisa que é quase como se não fosse você. Você tem que usar os seus sentidos, o seu raciocínio para tentar entender o outro e não sei o quê.
é uma coisa muito da cabeça, sabe? Enquanto que quando você tá na música, você vai para um lugar que é um foco total, mas é um foco filosófico, sabe? E se a cabeça tá pensando muito, ela interfere e você não consegue ficar vulnerável de fato. Sim. E eu lembro que quando, né, a gente começou a trabalhar em 2023, né, você chegou muito querendo, e esse episódio depois de 2 anos e meio, 3, que né, será que dá para ser uma coisa só, né? Como é, na verdade não é será, né? Como é ser mais de uma? Ou seja, você já ocupa esse lugar de ser mais de uma, você não quer ser a médica ou a artista, ter que escolher entre elas, mas isso já foi uma questão. E eu lembro que quando você chegou, a sua meta, né? O que você quer com a consultoria? Eu quero ter tudo organizadinho. Segunda e tanto. Você tinha os dias, eu não lembro direito, mas esse dia vai ser cirurgia, e eu preciso de um dia inteiro para música, e isso e aquilo. Tipo assim, você queria criar todo um squad assim, Nossa, para que e não as tem duas como. coubessem. O que aconteceu? Quando eu cheguei na sua vida, eu estava em crise e achando que dava para viver das duas coisas de uma forma organizada. Mas eu entendi que a organização não é exatamente uma constância, então não dá para ter o dia da música, o dia do não sei o quê. A organização, para mim, que eu fui entendendo, é fazer as coisas em salvas. Então, se eu estou no momento da medicina, eu não vou conseguir entrar naquele lugar vulnerável para criar música, porque eu tô com a cabeça de empresária, tô com a cabeça de alguém que foca numa coisa mais técnica. Não tem como. Agora, se eu estou no momento da música, eu tenho que ter uma organização muito boa para conseguir entrar nesse lugar mais focado. E que geralmente, por exemplo, quando eu vou gravar um disco ou fazer alguma coisa maior, que nem um show, eu tiro assim, uma semana inteira. Uma semana inteira para eu só pensar naquilo. Desmarca tudo da medicina. Senão eu perco o artista. Sim. E uma coisa que eu acho legal nisso tudo é que no fim das contas, hoje eu reparei isso, e para quem não sabe, a gente teve hoje uma reunião de consultoria e no final a gente falou assim, vamos tratar esse áudio? Não, vamos gravar de novo. Aí agora a gente tá aqui. Mas hoje, sabe o que eu reparei aqui, faz sentido aqui? Teve uma hora que eu te disse uma frase, uma palavra, você pegou, anotou e você tá aqui, na skill empresária. Aí, ó. Então, mas essa é uma salva de artista que chega e eu falo, tudo bem, eu tô na empresária, mas eu não posso perder isso. Eu anoto e deixo guardado. Sim, então, ou seja, pode ser que a gente faça, que a gente se reúne com constância, pode ser que você esteja na semana realmente que você tá focada na médica. Mas eu reparei isso, que você, assim, se teve algum relance, alguma coisa que você viu, que você reparou, que você ouviu, que você leu, que você assistiu, você deixa anotado ali. Por quê? Porque na hora que eu acho que eu nunca vi você nesse processo de criação, mas eu acho que na hora que você tá aí nessa uma semana pensando no show, pensando em compor, você deve reunir todos esses fragmentinhos de coisas e ver assim, o que dá para criar aqui nesse momento. Não é? É mais ou menos isso. Eu lembro também a gente não tinha falado disso antes, mas quando me pediram para fazer uma música pro futebol feminino brasileiro, falei, cara, eu não faço música por encomenda, não sei como é que é isso, mas peraí, eu jogava futebol na faculdade. Então, deixa eu lembrar como é que era. E aí eu comecei a lembrar da loucura que era, da emoção de entrar na quadra, porque em medicina as competições são meio intensas, né? Então a quadra toda lotada, um monte de fogos dentro da quadra, a galera gritando. E eu comecei a pensar na emoção que eu sentia, não sei o quê. E aí eu fui estudar a história do futebol feminino brasileiro, não sei o quê, e eu fui juntando aquilo que eu já tinha vivido com uma história que não era minha. Então é isso. Então você vai buscando os pedaços daquilo que você viveu para colocar no negócio. E agora sobre esse negócio de, putz, peguei alguma coisa, surgiu alguma coisa, você não pode deixar escapar. Esses dias eu tava correndo de manhã. E eu, no meio da corrida, no dia anterior, eu tinha conversado com um amigo meu, da gente fazer um projeto musical lá, e eu tava super inspirada com a conversa, que a gente falou sobre o livro O Profeta, do Khalil Gibran. Você me falou desse livro outro dia, eu preciso comprar esse livro. Precisa. Começou a surgir uma melodia, uma letra na minha cabeça, e eu correndo, e eu pensei, eu tenho tempo para correr e para ir para o curso, que eu tava fazendo um curso lá de medicina robótica.
Aí eu falei, eu não tenho tempo para parar e escrever não sei o quê, mas eu não quero perder a ideia, mas eu não quero parar de correr porque eu preciso ser constante nos meus exercícios. Daí eu tava com o celular, o relógio na mão e falei, vou gravar na mão, assim. Daí eu botei o relógio para gravar, eu gravei assim, esbaforida mesmo, só para não perder a ideia. Tomei meu banho, fui pro curso. Eu, no começo do curso, eu tava super inquieta, minha perna mexendo, assim. Eu falava, eu tô com umas ideias, eu preciso dessas ideias. Aí eu parava e falava, eu já escrevi não, né? Já tinha gravado e tal, vai dar tudo certo. Daí eu fui esquecendo e fiquei ali no curso e tudo mais. E aí, daí eu cheguei em casa, eu durmo super cedo, né? E aí eu falei, cara, eu tô com sono, amanhã eu tenho curso de novo, eu vou dormir. Aí eu dormi, no dia seguinte, bem cedo, eu acordei, e aí eu comecei a mexer na ideia e mexer no violão e tudo Mas é mais. bom anotar, porque senão a gente não lembra, né? Não, quando o flow chega, você tem que curtir o flow. É difícil você guardar e depois voltar para ele. Nossa, e eu sinto que é engraçado, né? Porque eu tenho uma carreira mais criativa e tudo, só que agora você relatando como né, você pensa no dia da médica e tudo, eu sinto que às vezes eu tento dividir minha rotina. Foi ótimo, tô tendo esse devaneio aqui agora. Mas eu sinto que eu não posso ter reuniões, né, de consultoria todos os dias, porque a sensação que eu tenho é, sei lá, uma semana um dia eu marquei 3 ou 4 reuniões. Eu me sinto, às vezes, como uma agenda de um psicólogo, de um médico, de alguém da área da saúde que está atendendo. E aí eu vou coletando essas informações. E aí existe um momento que isso precisa se unir com aquilo, com tudo que a gente conversou e aí virar criação. E aí tem muitos momentos em que eu tenho um flow e uma ideia que não está na hora, mas que eu, assim, ou eu preciso parar tudo, então eu já fiz isso várias vezes à noite, de tipo, nem que seja gravar um áudio, porque eu peguei essa ideia e isso tem a ver com a pessoa. Ou então, se eu vejo que eu tô assim com muitas reuniões numa semana, eu tenho que fechar minha agenda, porque eu entendo que senão a criativa não vem. Eu tenho que dar espaço para a criativa. Senão eu pego isso tudo, né? A gente fez, sei lá, 8 reuniões. O cliente que está no início quer construir a marca, né? Voz, posicionamento, tudo. Eu olho para aquilo e eu falo, tá, como é que eu traduzo isso aqui? Como é que eu junto todas essas peças? Então, assim, eu preciso de... É isso, quase uma semana livre para pensar. E as coisas só se conectam quando a gente para. O ócio é muito necessário. Não dá para você viver burnoutada e trabalhando 12 horas por dia se você quer criar algo. Não dá. E eu não tenho o processo criativo que é o mais comum dentro da arte, né? Que é, você entra no flow e você vai criando até de madrugada, não sei o que, até porque eu durmo cedo, né? E eu lembro que a gente conversou disso no dia, que o primeiro show que eu fiz aqui em São Paulo, eu fiz um primeiro da vida lá em Curitiba, depois eu fiz um em São Paulo. E tinha uma colega minha no violino, e pediram bis no final do show, né? Aí eu falei, gente, então vamos logo que eu tô com sono. E aí ela começou a falar, é verdade, ela dorme às 9, não sei o quê. Então eu tenho uma certa dificuldade até de trabalhar com outras pessoas, porque eu, como música, eu trabalho bem como médica. Eu sou bem do dia, eu acordo às 4, eu durmo às 9. Você tem zero estereótipo da artista, o Amy House, que é isso, vou compor, e o cigarro todo espalhado no chão, aquela imagem que a gente vê, aquela cena. Romantizado. Romantizado nada, ainda bem que isso aí caiu de moda, que agora a gente tá na fase da saúde, graças a Deus. É isso. Mas bora pra gente ir encerrando aqui, né? Se a sua vida fosse um vinho, ela estaria mais jovem, mais encorpada, mais ácida ou mais aberta? Eu gostei muito da resposta que eu dei naquele dia. Eu falei que antigamente eu estaria mais encorpada e mais ácida. E agora que eu amadureci, as coisas ficaram um pouquinho mais leves. E, portanto, eu acho que a resposta certa é: hoje eu seria um Chianti clássico. Que delícia. Nunca sai de moda, né? Nunca. E teve alguma fase da sua vida que teve algum gosto de safra difícil? Foi o final do disco 1, o primeiro disco, e o começo do disco 2. Isso falando em relação à composição, né? Porque o disco 2 já está composto tem um tempo já, né? E que foi assim, eu não percebi quando eu estava compondo o disco 1, mas as músicas do começo até o fim do disco, chegando mais pro final, elas começaram a narrar o fim da paixão, porque o disco 1, ele fala sobre uma paixão. Uma das músicas chama Eu Quero Respirar Você, e ela fala, deixa eu falar o que eu quero, tá na minha vez. A outra, que é um pouquinho de mim, que a gente falou antes, ela fala,
Vamos dar nome para isso que a gente tem. Eu tava brava, eu queria alguma coisa, né? E o disco termina com uma música que chama Costume, que fala assim, onde foi que a gente se acostumou? Que tava cada um olhando para um lado e a gente se acostumou com isso, né? E foi bem nessa época desse final do disco que tava tudo ficando difícil. E aí, logo que tudo acaba de fato, não só na música, eu fiz um funk. E é um funk diferentão, assim. Inclusive, a primeira gravação que a gente fez Como é que chama? Põe aqui. O funk chama... Já viu aquele meme que fala assim que você tá cantando uma música errada? Aí fala assim, não, o cantor que errou. Aí o cantor grava toda a música e ele não lembra. Totalmente. Calma, depois eu lembro qual é o nome do funk. Mas ele fala assim... Eu vou pedir pro Vini, caça o funk aí, bota aqui. Boa. Esse funk, ele fala sobre uma recuperação pós-paixão, né? Então eu tava super triste, e aí eu falo, esse trato com descaso eu não te dou direito, me faço assim tão afastado, eu quero respeito. Então ele é um funk que pede respeito, né? Um troço diferentão. E nesse período de fim de paixão e da gente começar a se entender por inteiro e querer respeito e tal, eu não tava em conflito só com a paixão, eu tava num conflito interno e externo, eu questionei amor, eu questionei profissão, eu questionei por que eu tava viva. Foi um período tenso, né? E no entanto, nesse período de tensão aí que saiu o disco 2, né? E uma sempre a vivência. Aqui, acabei de ter um insight aqui. Você pode gravar um cover na hora que a gente começar ali esse processo de reposicionamento. Depois vocês veem, a Marta vai estar aí, vocês vão acompanhar tudo que nós vamos fazer ao longo desse ano. Mas é uma ideia que eu tive aqui, porque as pessoas podem ver. Você pode fazer um voz e violão com essa frase, e aí a gente vai usar escrito isso que você estava pensando, que você falou, que você questionou, isso e aquilo, mas falando pro outro. E quando você questiona tudo com esse trecho? Já temos um conteúdo. Uau! Gostei. Bom que eu falei que ficou gravado aqui, aí depois adorei. E o que na sua vida demorou para respirar no copo? Foi exatamente esse mesmo momento. Porque essa fase, cara, que você tem que deixar respirar um pouquinho, ela vai ser ruim se você quiser mexer nela naquele momento, né? E aí você tem que deixar respirar um pouquinho para tu fazer sentido, voltar a fazer sentido. Nossa, cara, essa correlação aí com o vinho foi muito boa, meu. Foi, e eu acho que às vezes a gente precisa respirar, porque, igual aquele ditado, né? A grama do vizinho tá mais verde. Às vezes Sim. A gente precisa olhar de fora nossa própria sentimento. Para mim, eu acho que o seu processo criativo é maravilhoso. Por quê? Porque você escreve quando tá mais visceral. E agora você consegue contar olhando de fora, mas você não deixou aquele sentimento passar. E aí, às vezes, tem muita gente que conta as coisas depois de passar. Eu sou um pouco disso. Até na maternidade, a minha gravidez foi muito difícil por várias questões. E agora eu tô começando a compartilhar depois que eu tô num lugar mais seguro, assim, sabe? E aí eu já consigo compreender melhor o que foi difícil. Porque você não, acho que a sua coragem e talvez a maior autenticidade mora nisso. Que você fala na hora que o sentimento tá latente. Isso para mim é a arte da forma mais pura ali e mais corajosa. Os artistas os mais brilhantes, Van Gogh, que eu adoro, ele mostra ali ele lá no quarto dele do hospício lá, sei lá, das plantas e tudo, e aí você vê a beleza naquilo, o céu estrelado de um lugar de muita vulnerabilidade, se você for ver o contexto, o que ele estava vivendo, sabe? Então, isso é muito bonito. É um aprendizado. Eu acho que se eu contasse as coisas mais no momento que eu estou atravessando, né? Isso se tornaria mais arte. Fica aqui a reflexão para mim, assim. Eu queria te perguntar, qual lado seu as pessoas demoram mais para perceber? A arte, com toda certeza. Porque, primeiro que a médica é mais fácil, né? Você já chega... Dá a carteirada lá, né? Eu sou médica. As pessoas já entendem quem você é e que eu sou uma médica meio esquisitora mesmo. E enquanto que a artista é engraçado, porque
eu sempre falo, né, que eu sou muito médica para ser artista e eu sou muito artista para ser médica, mas a médica todo mundo já reconhece. E eu sou esquisitona. A artista, as pessoas, quando elas percebem a artista, elas começam a achar que a médica foi embora, sabe? Tipo, a Marta é meio assim, é porque ela é artista, é porque ela é artista. Mas se as pessoas continuam convivendo comigo, elas percebem que é a mesma pessoa, sabe? De que eu não tô no mesmo, que eu não tô naquele lugar romantizado do artista que vive de... Existe um certo preconceito sobre isso, né? Que o artista é aquele cara que vive de amor e luz e todo mundo acha que é louco e não sei o quê. Eu sou super médica dentro da arte. E eu quero falar de uma coisa que, pra mim, quando você fala isso aí da médica esquisitona, que pra mim, você... É isso que eu falei, né? Esse atributo de disruptiva, isso é você, independente das cadeiras, da dança de cadeiras, né? Que você, quando a gente fala, né, que é possível ser muitas, eu vejo, você não é essa médica que tá ali, as 3 coisas que eu faria, não só no computador, mas com essa linguagem muito técnica que as pessoas não estão nem aí. E aí, para quem não sabe, né, você tem um programa que hoje você é muito referência, que as pessoas não conhecem, mas muita referência em congressos, em palestras, convidada para fazer coisa no Brasil, coisa fora. Ela é voz mesmo nesse lugar da medicina a partir de todo o conhecimento e da carreira que ela tem brilhante. E aí, ela também, como professora universitária e congressista e tudo isso, ela criou um programa para ensinar outros médicos de urogineco, aí a área técnica. Mas até nisso, ela consegue fazer disso uma grande brincadeira e uma grande arte, o jeitinho dela. E aí fala aí pra gente o nome do seu o curso chama Urogineco for Dummies, é urogineco para burro, porque, cara, quando... É muito legal. A primeira pessoa para quem contei foi minha mãe. Eu falei, vou fazer um curso que chama assim. Ela falou, como assim? Todo mundo vai se sentir, né, menosprezado, vai achar que você tá chamando todo mundo de burro. E eu falei, não, sabe o que é? É porque quando eu descobri que aquilo que eu tinha finalmente entendido era muito básico, eu falei, gente, como assim ninguém me ensinou isso até agora? Como assim a gente não sabia disso até agora? É realmente que é para as pessoas entenderem que é um conhecimento que ele é tão básico que ele tem que ser entendido no começo. E a gente não olha para ele no começo. Então, faz sentido pra mim que seja esse nome. E os médicos, quando a gente vê, eles estão assim, eu sou doutor, isso, cheio de título, e quer parecer o que ainda não sabe, e se tá estudando, quer mostrar o que tá estudando, mas não tá ali. E aí você vai lá e nessa honestidade que você tem da música e essa voz que atravessa tudo que você faz, você fala, é isso. No início é burrinho mesmo, e tá tudo bem, entendeu? Eu me senti assim. E muita gente, igual sua mãe, né? Tenho certeza que muitas pessoas devem olhar isso assim, que ousada, não é possível. Nossa, como é que ela tem a audácia de falar que a gente é burro, né? Só que a galera hoje olha e acha o máximo. Tanto é que eu e a minha colega que a gente fez esse curso, ela chama Augusta Morgado, a gente se chama de Dummies. E o Dummies tá aqui no congresso, e a galera fala do Dummies, sabe? Você se coloca nisso. Não é pejorativo, é pra dizer que, cara, tá tudo bem, a gente precisa chegar do básico pra algum lugar. É isso, né? E aí, no fim, as pessoas começam a dar risada, né? E aí, voltando aqui, que a gente vai abrindo abas, né? Qual que era esse lado que demorava mais pra perceber, falando nesse lugar da artista, né? Porque você falou isso, a médica, as pessoas é a carteirada ali, né? Mas esse lado que as pessoas demoram mais para perceber, por que artista? Artista porque é isso, né? As pessoas já têm um conceito de que artista é aquele cara romantizado, louco e que vive de luz, né? E aí as pessoas acham que eu fiquei diferente como artista, mas que elas continuam me olhando, me vendo, e elas entendem que eu não mudei, que eu não comecei a virar uma pessoa noturna e sair pra balada e fazer loucura. Não, eu continuo sendo a mesma Marta. Eu faço música no sábado às 6 horas da manhã, quando eu acordo brava porque terminou o namoro, entendeu? Eu não vou fazer a música na madrugada, eu sigo sendo a mesma. E eu acho que isso deve gerar um efeito uau, né? O efeito uau, escreve aí a definição aqui na tela, Vini. Eu vou dando os comandos aqui. Que tem um livro, né, que é O Jeito de Pensar Disney, e aí eles falam sobre esse efeito uau,
que é tipo esse nossa. E eu acho que quando você se apresenta como médico e aí as pessoas, né, vão tomando esses goles, vamos usar essa referência do vinho aqui, né, vão tomando esses goles e aí te conhecendo mais. Quando você fala da artista, talvez, mas eu também sou cantora. Talvez as pessoas pensem, toca no barzinho, faz isso, faz aquilo. E aí na hora que elas olham para a dimensão, que você tem clipe, que você tá no Spotify, que você tem tantos ouvintes, que você faz show e que seu show não é uma coisa meia boca, que você dedica ali, eu acho que isso gera, aí mora a interessância, né? Que, tipo assim, nossa, aí que é tipo assim, médica, não, beleza, é um lugar seguro, confortável, reputação. Mas uma artista boa, uma cantora que não toca violão ali no fim de semana, ela tá fazendo um negócio muito, muito tão bom quanto a medicina. Eu acho que isso, no fim, gera essa percepção da Marta. No caralho. Essa mulher é muito foda, sabe? Obrigada. E aí, é isso. Então, eu vou finalizar esse momento vinho e também já ir chegando no final desse devaneio, te perguntando, né? Qual lado seu entra na sala antes de falar qualquer coisa? Eu diria que é a emoção. Porque eu sempre Olha, não é cargo. Amei já. Não, não é graças a Deus. Até porque o cargo dele muda, né? A gente não é isso. Mas eu sempre entro um pouco expansiva nos lugares. Não interessa muito o que está acontecendo comigo, todo mundo já vê o que é. Não importa se é bom ou se é ruim. As pessoas já sentem antes. Eu não consigo esconder muito, né? E aí depois eu vou me adaptando à situação e tal, mas eu já entro e todo mundo já entende o que está acontecendo no meu coração naquele momento. É impossível ser diferente. Já briguei com isso. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Então eu quero encerrar esse momento vinho e também encerrar esse devaneio te pedindo para deixar daí para cá algum devaneio para as pessoas que estão nos ouvindo e que às vezes têm essa dificuldade de se reconhecerem múltiplas, que querem caber, né, em algum lugar, ou que querem, sabe, convocar, falar, expressar alguma parte de si, mas que acham que não tem nada a ver ali, sabe? Eu queria que você deixasse esse devaneio, assim, para quem passa por isso e achar assim, não tô doida, sabe? Tem uma frase que eu coloquei, inclusive, na minha tese, que é de um poeta escritor brasileiro que chama Bartolomeu Campos de Queiroz. Essa frase é a seguinte: beleza é tudo aquilo que a gente não dá conta de ver sozinho. E aí, você tem que pensar naquela situação onde você tá vendo um pôr do sol lindo e você quer cutucar a pessoa do lado e falar: meu, olha isso, que lindo. Isso é beleza. E se o sentimento que você tem é esse, tipo, nossa, olha que lindo isso. Então, esse é o seu norte. É isso que você tem que fazer. Não importa se vai demorar, não importa se você vai começar pequeno, esse é o seu norte. Se você tem um norte, tudo faz sentido e tudo fica mais leve. Uau! Nossa, amei, amei, amei. Muito obrigada por esse devaneio, por topar, regravar esse final, mas olha como que foi tão rico, tão engrandecedor. Estou muito feliz por ter você aqui nesse novo formato de devaneios com convidados. E é assim que eu encerro esse devaneio hoje, sabendo que a gente, eu me incluo nisso, e que cada um ou cada pessoa que nos ouve também pode ser várias versões de si e respeitar talvez o tempo de cada uma delas. E devaneio é isso, como eu sempre digo, né? Talvez você saia daqui com muitas perguntas, talvez você tenha anotado algumas respostas ou talvez nada disso. Então, fiquem com Deus. Obrigada, Marta, por estar aqui. E um beijo, Obrigada gente. a você. Até o próximo. Amei esse devaneio. Um beijo.